Olá, amado irmão, eu sou o Eli Mendes e você está no canal Apóstolo Eli Mendes e aqui nós compartilhamos a palavra de Deus. E neste momento eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 27, e vamos ler o último versículo do capítulo 27 e os dois primeiros versículos do capítulo 28. Vamos ler estes textos. Eu quero falar com o irmão nesta noite a respeito de namoro, noivado para a preparação de um casamento feliz. Diz aqui a palavra do Senhor. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Het, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Amados, nós estamos em um tempo, nos tempos modernos, em que as pessoas de hoje se supõem superiores às de antigamente. E chamam, por exemplo, as pessoas que vivem segundo a palavra de Deus, segundo a orientação da palavra de Deus, dizem que essas pessoas vivem no obscurantismo. Hoje, ser moderno na área do casamento, na área da família, na área do lar, é a imoralidade no namoro, no noivado, antes do casamento, e sem, muitas vezes, a necessidade de casamento. E assim as pessoas se unem e se deixando para trás filhos que vão sofrer a ausência de pais, a ausência de mães, filhos que serão inseguros e quase sempre derrotados na vida, pela falta que os pais fazem na vida desses filhos. Mas isto é o que é o para frentex, é o que aos olhos de algumas até autoridades é o melhor para o povo. E na verdade, há uma má intenção com respeito às famílias, há uma intenção de destruição da família para destruir a autoridade, a fim de que haja uma única autoridade sobre o povo, uma autoridade que se chama Estado. Mas, queridos, é da maior importância o casamento. A maior bênção depois de Jesus aqui na terra é um bom casamento. É um bom casamento. Um casamento harmonioso, um casamento feliz. É o que melhorar depois do Senhor Jesus. Aqui nós temos Jacó, que estava fugindo do seu irmão Esaú e estava fugindo para uma terra distante, para Harã, onde habitavam parentes de Abraão, parentes de Isaque, pai de Jacó e pai de Esaú. E ao enviar para ali, para Harã, o pai de Jacó disse a ele, Isaque disse a ele, que não tomasse mulher das filhas de Canaã, não tomasse por esposa as filhas de Canaã, mas que lá, entre a sua parentela, ele encontrasse uma esposa. Justamente porque
as pessoas de Canaã eram idólatras. E havia em seus cultos pagãos sacerdotisas que cultuavam o Deus deles, entre aspas, o Deus, entre aspas, deles, cultuavam com práticas sexuais. Eram religiões abomináveis aos olhos do Deus verdadeiro. E é isso hoje que a humanidade de hoje quer e chama de obscurantismo, seguir a palavra do Senhor. Aos olhos desses insensatos, é obscurantismo. Então, Rebeca estava aborrecida porque não encontrava uma boa moça naquela terra para se casar com seu filho Jacó. E ela estava sumamente preocupada com isso, ao ponto de dizer, para casar com uma dessas moças aqui na terra, de que me servirá a vida? Por que ela diz isso? Justamente porque todos os pais querem o bem dos filhos. E ela, pela vida que tinha tido já com Deus, pela experiência com Deus, ela sabia da importância de um casamento feito segundo a orientação de Deus, segundo o coração de Deus. Dentro de um crente em Cristo mora o Espírito de Deus. Dentro de uma pessoa que não é crente em Cristo Jesus, mora o espírito do mundo. E esses dois espíritos conflitam entre si. E não poderá uma pessoa que tem o Espírito de Deus se casar com uma pessoa sem esse espírito, porque fatalmente o casamento se tornará um horror. Vai ser uma coisa horrorosa. Justamente porque quem tem o Espírito de Deus ama a Deus e quer as coisas de Deus. E quem tem o espírito do mundo ama o mundo e quer as coisas do mundo. E como os dois poderão viver em harmonia com cada um tendo um tipo de pensamento tão excludente? Então não há possibilidade de ter um lar harmonioso e feliz nessas condições. Pelo contrário, um lar assim só chamará destruição, pobreza, desgraça. E isto, Rebeca sabia disso. E por isso ela vivia com agonia no seu espírito, de não ver futuro para o seu filho, para o casamento futuro do seu filho ali, na terra de Canaã. E queria então enviá-lo para longe dali. E veio a oportunidade. O conflito entre Esaú e Jacó fez com que então eles enviassem Jacó para Padã-Arã, onde habitavam parentes de Rebeca e parentes de Isaque. E então para lá foi encaminhado Jacó. Amados irmãos, um lar maravilhoso, ele não é produto do acaso. Não é produto do acaso. Um lar é um jardim que precisa ser bem cuidado e guardado. Um jardim carece de cuidados. Um jardim carece de ser guardado. E tudo começa no período do namoro, seguido pelo noivado. Namoro não é diversão. Aos olhos da humanidade hoje, namoro é um período divertido, é um período de diversão. Um vai brincar com os sentimentos do outro, com o coração do outro, descompromissados, e fazendo de absolutamente tudo, beijos, abraços e sexo, que são coisas que devem ser utilizadas apenas por aqueles que são casados. Amados, vejam o que diz o Salmo 68 no seu versículo 6. O Salmo 68, versículo 6,
diz o seguinte: Deus faz que o solitário more em família. Assim como Deus trouxe Eva a Adão, fez Eva e a trouxe a Adão, a Bíblia diz que Deus ele trouxe Eva a Adão. Pois assim, ele age hoje também. Ele faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Aqui, o que estas palavras estão dizendo é que no casamento há prosperidade. Quando duas pessoas se casam, Deus ordena prosperidade naquele lar. E muitas vezes isso não acontece porque não seguem os passos da orientação de Deus. E procedem no namoro e no noivado como as pessoas sem Deus procedem. E continua o versículo 6, só os rebeldes habitam em terra estéril. Só aquele que é rebelde contra a orientação de Deus vai habitar em terra estéril. Todos os pais que amam de verdade seus filhos devem se importar com a forma com que seus filhos pensam sobre namoro e noivado e deve orientá-los sobre isso com grande responsabilidade e com insistência diante dos filhos para formar neles a mentalidade correta. Porque, do contrário, eles estarão perdendo, como disse o Salmo 68, versículo 6, habitarão em lugares terríveis. Viverão vida difícil. Quando um casamento não vai bem, tudo pode ir bem na vida das pessoas daquele casamento, mas, no entanto, as pessoas não se sentem felizes, porque falta algo que é fundamental, que é importante. Os filhos precisam entender, e os pais também precisam entender, que enquanto os filhos não se casam, eles são responsabilidade dos pais. Por isso, no período de namoro e de noivado, ainda estão embaixo da responsabilidade dos pais, daí porque os pais devem interferir no namoro e noivado das pessoas. Agora, a mentalidade de hoje é diferente. Diz que não é assim. Isso é o tempo do obscurantismo. Mas os que se casam seguindo a orientação da palavra dispõem hoje de lares felizes, harmoniosos, em que não falta a bênção de Deus, em que não falta os recursos, a prosperidade necessária para a felicidade das pessoas. Por isso, pais, importem-se com o casamento de seus filhos. Importem-se. Deus quer que você proceda assim. Se você olhar o capítulo 26 de Gênesis e verificar como se deu o casamento do filho de Abraão, de Isaac, ali você vai ver orientações precisas para um casamento feliz. E nestas orientações, podemos até pensar, bom, mas faz tanto tempo, 4.000 anos atrás, o mundo já mudou tanto, mas os princípios da palavra de Deus não mudam jamais. A Bíblia é um livro mais atual do que o jornal de hoje. Então, por isso nela nós podemos confiar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E como diz o Evangelho de João no versículo 1, diz que o Verbo é Deus. O Verbo é a palavra de Deus. Por isso é tão atual. Então, hoje são chamados de quadrados os que pensam conforme a palavra de Deus. Mas quem disse que as pessoas carnais,
que as pessoas deste mundo entendem o Espírito de Deus e as coisas de Deus. Para os carnais, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, para os carnais as coisas de Deus são loucura. Entendem que é uma loucura, que é uma doidice. Mas nós que temos o Espírito de Deus, sabemos que é seguindo a palavra de Deus, que seguimos o reto caminho, que sempre vai desembocar numa vida de bênção e de paz. Por isso, mãe, você fica preocupada com o casamento da sua filha ou do seu filho, tal como ficou esta mãe, Rebeca? Pai, você também tem essa preocupação, como ficou este pai, ou você diz, isso é problema deles, eles é que vão se casar, então eles é que resolvem essa parada, eu não tenho nada a ver com isso, não vou me imiscuir nisso. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Os jovens ainda precisam aprender muito. Os jovens ainda não têm experiência de vida e você tem. Então você precisa transmitir isso para eles. Um rapaz para se casar, antes de arrumar mulher para namorar, ele precisa já estar em condição financeira, não que ele deva ser rico, mas em condição financeira de sustentar a mulher e a fim de começar uma vida com ela. Ele já deve ter essa condição. Antes disso, não deve procurar mulher. São os passos ordenados pelo Senhor para um bom casamento. Também deve estar em condição espiritual. Alguém que já busca Deus de todo o coração, que já tem vida com Deus, vida de oração. Alguém que já vive por fé na palavra de Deus. Alguém que já procura cuidar de pessoas para Deus, já é um discipulador. Então já tem um preparo espiritual, porque o casamento requer muita renúncia. Você vai perder parte da sua liberdade ao compartilhar a sua vida com outra pessoa. Isso requer renúncia. Isso não é para quem não é espiritual, é para pessoas espirituais. Então o rapaz deve estar assim. A moça, por sua vez, também deve ser espiritual e também já deve estar preparada para cuidar bem do seu marido, cuidar bem da sua casa, do seu lar, cuidar bem de um filho que virá. Então, as pessoas, ao se aproximarem um do outro para casamento, para namoro, já devem ter essas condições atendidas. E então, depois disso, sim, é que vão buscar a Deus em oração, para que Deus lhes indique quem é a pessoa que ele já tem para o outro. Oriente bem seus filhos, principalmente nessa área tão sensível da vida. Hoje, muitos casamentos, o número de casamentos na igreja, ou melhor dizendo, o número de divórcio na igreja é tão grande quanto o número de divórcio fora da igreja. E tudo porque dentro da igreja os pais não estão manifestando a preocupação no casamento dos seus filhos como Isaac e Rebeca manifestaram com respeito a Jacó. Então oriente bem seus filhos para que na sua velhice você se alegre com uma descendência maravilhosa, contemplando os seus filhos que têm famílias harmoniosas, felizes, prósperas financeiramente e com caráter cristão formado. Você, pai e mãe, tem participação decisiva na felicidade futura do lar de seus filhos. Fiquem com Deus.
E segurem muito bem esta orientação, porque você irá sorrir muito no futuro se assim proceder. Que Deus o abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.